E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula eu vou estar falando brevemente sobre alguns aspectos da importância do ensino de matemática inserido na educação do campo, mas ao invés de focar mais em aspectos teóricos sobre isso, né, eu vou priorizar uma análise um pouco mais aplicada do ensino da matemática e potencializando então o discurso de que a interdisciplinaridade inserida no ensino de educação do campo, ele tem a sua relevância. Então, alguns aspectos que eu levanto inicialmente é que a matemática na educação do campo tem duas perspectivas, né? A primeira delas, que é a mais antiga, é de a matemática inserir como área junto com as ciências da natureza e matemática, que é o caso do nosso curso. E depois em editais consequentes, se eu não me engano, a partir de 2013, já houve a possibilidade de considerar a matemática como uma formação única na educação do campo, né? Ou seja, cursos cuja área de formação seja a matemática. E então a matemática, independente dessa perspectiva, né, de área conjunta ou área única, ela tem como, do meu ponto de vista, como uma principal importância de apresentar dados quantitativos de um determinado fenômeno. Né? E além disso, né, para além da questão pedagógica, eu acho que tem uma dimensão política importante, especialmente para a área conjunta de ciências da natureza e matemática, que seria de garantir professores em cidades mais interiorizadas. Então, para além do aspecto interdisciplinar, né, que faria esse casamento entre a matemática e as ciências da natureza, existe um aspecto também de permitir que o professor tenha uma formação mais ampla, para que ele possa, por exemplo, reduzir a quantidade de deslocamentos de uma escola para outra que no interior são relativamente grandes. Né? Então, trabalhando como professor de ciências de matemática, ele poderia ficar mais tempo numa única escola. E essa perspectiva que relaciona as ciências da natureza e matemática, ela me parece ter um potencial interdisciplinar mais interessante, mas ainda assim eu penso que essa questão interdisciplinar, e aí isso é um entendimento meu, né? Ela exige um olhar básico disciplinar, né? O que eu quero dizer que é para a gente olhar para um fenômeno e entendê-lo de uma forma matemática, é preciso conhecer um pouco de matemática, né? Conhecer algumas ferramentas da matemática para então poder falar, eu posso analisar esse fenômeno a partir de funções, posso analisar esse fenômeno a partir da geometria e por aí vai. E aqui eu trago um exemplo, né, focado em um aspecto importante para a educação do campo, que é a questão da alimentação. Né? Então, para a educação do campo, a questão da alimentação ela é bastante importante, e aí eu trago um recorte desse tema, né? A alimentação é um tema bastante amplo, e aí o tema que eu trago aqui é a questão da ingestão de calorias a partir de macronutrientes, dos carboidratos, das proteínas e da gordura. Né? E obviamente poderia ser outro, né? A gente poderia pensar, por exemplo, o ponto de vista da produção, que foi um trabalho que eu orientei da Débora, aluna de Canoinhas. Então ela fez uma contraposição entre a produção de uma propriedade diversificada que produzia alimento e uma propriedade de monocultura que só produzia fumo. E aí ela fez algumas comparações, não só do ponto de vista da matemática, mas também do ponto de vista da química, da física e da biologia. Mas aqui nesse caso, para dar uma exemplificada, eu vou trazer então essa relação da matemática com a gestão de calorias. Né? E aí sabe-se que cada grama de proteína e cada grama de carboidrato ela equivale a 4 quilocalorias. Né? E que cada grama de gordura equivale a 9 quilocalorias. Então, como relacionar essas quantidades? E aí eu parto de um exemplo aqui, né? Eu peguei a tabela nutricional do salgadinho Cebolitos, um salgadinho de 110 gramas, e a tabela nutricional, as informações nutricionais se baseiam numa porção de 25 gramas. E também vale considerar que esses percentuais, né, que estão aqui no valor diário, eles tomam como referência uma dieta de 2.000 quilocalorias. E aí então, nessa primeira linha de cálculo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou multiplicando a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura por aquele fator de quilocalorias. Né? Então, cada grama
de carboidrato possui 4 quilocalorias, cada grama de proteína 4 quilocalorias e, e cada grama de gordura 9 quilocalorias. Então, fazendo a multiplicação entre a quantidade de carboidratos e 4 quilocalorias e, consequentemente, né, a multiplicação da quantidade de proteínas por 4, a multiplicação da quantidade de gordura por 9 e fazendo a soma, a gente obtém a quantidade total de quilocalorias. Que no caso aqui das contas deu 129,1 e aqui na tabela nutricional está 129. Né? Então é mais ou menos isso aí mesmo. E aí a gente também pode fazer uma generalização, né, pensando nessa relação entre a quantidade de quilocalorias e proteínas, carboidratos e gordura. Então a relação algébrica seria essa. A gente poderia pensar isso em termos de função. Né? A quantidade de quilocalorias ela depende da quantidade de carboidratos, da quantidade de proteínas, da quantidade de gordura. Né? Então 4 vezes x, 4 vezes y, 4 vezes 9 e 9 vezes z nos daria então a relação entre a quantidade de quilocalorias, né, de energia, e proteínas, carboidratos e gordura. E aqui também eu proponho um outro tipo de notação de funções, né, em que ficam explícitas aqui quais são as variáveis. Então a quantidade de quilocalorias seria toda essa expressão aqui, e ela depende de x, y e z. Então, aí dada essa igualdade aqui, a gente poderia fazer várias estimativas, né, com quantidade de carboidratos, proteínas e quilocalorias. Então, por exemplo, então, levando em conta a quantidade total de carboidratos, proteínas e gordura de um pacote de cebolitos, de 110 gramas, qual seria a quantidade de calorias gerada a partir da alimentação desses 110 gramas? E quantos pacotes aproximadamente seriam necessários para suprir a quantidade de uma dieta de 2.000 quilocalorias? Então, fazendo a multiplicação dessa quantidade total de carboidratos, proteínas e gorduras, que são respectivamente de 70,4 gramas, 5,28 gramas e 28,49 gramas, multiplicando-as respectivamente também por 4, 4 e 9, a gente teria essa quantidade de 559, aproximadamente 559 quilocalorias, a energia que a gente acumularia ao ingerir 110 gramas do salgadinho Cebolitos. E dividindo 2.000 quilocalorias, que é essa dieta diária estabelecida, dividindo-a por 559, a gente obtém aproximadamente a quantidade de 3 pacotes e meio. Ou seja, ao ingerir 3 pacotes e meio de cebolitos, a gente estaria suprindo essa dieta de 2.000 quilocalorias. E aí, para fazer um contraponto, uma comparação com os cebolitos, eu sugiro aqui uma refeição equilibrada, com 100 gramas de arroz, 150 gramas de feijão, 100 gramas de carne e uma porção de salada, para a gente ver qual seria então a quantidade de energia acumulada, a quantidade de quilocalorias. Então eu peguei no site, tabelanutricional.com.br, essas quantidades. Então 100 gramas de arroz contém 28,1 gramas de carboidrato, 2,5 de proteína, 0,2 de gordura. 150 gramas de feijão, 21 gramas de carboidrato, 6,7 de proteína, 0,9 de gordura. A carne tem predominantemente proteína, 30,7 gramas, 7,9 de gordura. E uma porção de salada, tendo alface e rúcula em 25 gramas, tomate 70 gramas e uma colher de azeite. Então essa seria essa refeição equilibrada. Então, fazendo a soma das colunas, a gente tem um total de 53,7 gramas de carboidrato, 41,1 gramas de proteína e 17 gramas de gordura. E aplicando esses valores, essas quantidades dos macronutrientes lá na fórmula, a gente obteria uma quantidade de 532, aproximadamente 532 quilocalorias. Então, multiplicando a quantidade de carboidrato por 4, a quantidade de proteína também por 4, e a quantidade de gordura por 9, a gente obteria esse montante aqui. E aí, fazendo uma comparação então entre a quantidade de quilocalorias do salgadinho e dessa refeição mais equilibrada, ou menos desequilibrada, a gente teria aí uma quantidade bastante parecida de energia,
559 para o salgadinho, 532 para a refeição, só que com uma diferença grande de massa, né? Então, ao ponto que a gente tem 110 gramas de salgadinho, a refeição tem 470 gramas, né? Mais do que 4 vezes a porção do salgadinho, o que geraria uma sensação de saciedade maior, né? E aí dá para fazer uma outra comparação de percentual também para perceber o desequilíbrio que há na questão da alimentação. Né? Então, o cebolitos ele tem bastante carboidrato e gordura, né? O que garante a ele, então, especialmente por conta da gordura, um alto valor calórico, mas uma quantidade muito baixa de proteína. Então, percentualmente, a quantidade de carboidrato do salgadinho representa mais de 50% da quantidade total das quilocalorias do pacote de salgadinho. Então, esse valor aqui de 50,36 foi obtido como? Dividido a quantidade total de quilocalorias obtidas a partir dessas 28,1 gramas, ou seja, multiplicando isso aqui por 4, e esse valor dividido pela quantidade total de quilocalorias, né, que é o 559. E aí, fazendo esses mesmos cálculos, a gente vê que o percentual calórico aqui da quantidade de carboidratos, proteínas e gordura fica bem mais equilibrado, né? No caso aqui, para essa refeição, né, de arroz, feijão, carne e salada. Então, no caso da refeição, uma porção menos desigual, né, dos nutrientes. E aí, sucintamente, fazendo uma comparação, né, então, mesmo que a gente faça uma abordagem matemática e consiga perceber, né, que uma alimentação mais equilibrada, ela tem a mesma uma quantidade parecida de quilocalorias que um pacote de salgadinho, e aí para isso tem mobilizado equações, porcentagens, números decimais, né, em torno do tema da realidade. Eu entendo que fazer essa análise isoladamente a partir da matemática é uma abordagem insuficiente, né, porque como a gente está falando de alimentos, eu acho que a questão alimentar ela é abordada de forma mais direta, né, por temas da biologia e da química, por exemplo. Então, é muito importante para entender, por exemplo, que quantidades de proteína, carboidratos e gorduras são importantes, né, para a manutenção, para a boa manutenção do corpo. Questionar também esses valores de dieta que devem variar de pessoa para pessoa, né? Então, 2.000 quilocalorias é um valor estabelecido para aqueles percentuais da tabela do nutricional, mas dependendo da idade, dependendo do tamanho do indivíduo, eu suponho que esses valores devam variar. E toda essa riqueza relacionada à questão dos alimentos, ela é trazida por temas da biologia e da química especialmente, mas eu acredito que também pela física. Então, por isso que eu acho que a inserção das ciências da natureza para esse tema ela é fundamental. E por isso que eu acho que a formação de vocês traz esse aspecto interessante, né? Então, vocês, como tendo uma formação em ciências da natureza e matemática, podem fazer uma análise muito mais completa, muito mais encorpada dos fenômenos do que eu posso fazer, por exemplo, a partir da matemática. Então, vocês têm condições de fazer não só o olhar da matemática, mas também esse olhar das ciências da natureza. Né? Por isso que eu finalizo aqui falando que essa formação por área de saber de vocês, né? Então, mesmo que vocês vão atuar lá na escola do ponto de vista disciplinar, ao ter essa formação interdisciplinar, vocês conseguem fazer uma abordagem de fenômenos que é mais encorpada do meu ponto de vista. E quem sabe esse tema aí pode fazer parte do estágio de vocês, né? A gente fala aí da questão da alimentação, que é um tema importante para a educação do campo e é um tema que eu entendo que consegue agregar mais facilmente, né, os conceitos das ciências da natureza, e a matemática também consegue dar uma mobilizada interessante aí, dos seus conceitos para entender esse fenômeno. Então era isso, pessoal. Fico à disposição de vocês para outras dúvidas. Essa foi uma aula mais sucinta, mas acho que também interessante porque acena, né, uma possibilidade de proposta interdisciplinar na prática. E eu fico à disposição de vocês para futuras dúvidas. Um abraço aí, tudo de bom.